Mesmo com a fase difícil, tem quem ainda veja o tamanho do Vasco. E quem falou isso foi ninguém menos que Edmundo, um cara que sente o clube como poucos. Em meio às derrotas e críticas, ele mandou a real, defendeu o Vasco e mostrou por que esse time nunca vai deixar de ser gigante. Escuta só o que o animal falou. E que ele consiga, de alguma maneira, arrebentar nesses 9 jogos que o Vasco tem pela frente, para terminar a temporada de uma forma que deixe o seu torcedor feliz. Eu acho que o torcedor está feliz porque o Vasco hoje tem um time. Talvez esse time ainda não consiga brigar por alguns títulos, ou por todos os títulos, por títulos em todos os campeonatos que o Vasco vai disputar, né? Mas o Vasco tem um time, e é claro que uma vez cacete, escalado não, convocado não, uma vez classificado, porra, me fugiu. Uma vez classificado para a Libertadores, claro que a diretoria iria se esforçar para reforçar o time, né? Principalmente assim no meio-campo e talvez até na vaga do Felipe Coutinho, trazendo um protagonista, né, para aquela posição. Eu acho que, quem sabe, a vinda de um grande craque voltando do futebol europeu, sonhando aí com uma vaga na Libertadores, na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Enfim, eu acho que a diretoria do Vasco ia se esforçar um pouco mais para montar, a partir dessa base, que eu confirmo, garanto, é muito boa, a partir dessa base, fazer um time que pudesse, né, ser campeão carioca, disputar o título do Campeonato Brasileiro entre os primeiros colocados. Né? Isso eu acredito que será bem possível. É ainda possível, embora o Vasco tenha tido esses tropeços inesperados, esses tropeços que o torcedor do Vasco não acredita. Não acredita. O Vasco não acredita que tenha conseguido ganhar do Cruzeiro, do Bahia, do Red Bull Bragantino fora, empatar com o Flamengo, enfim, resultados extremamente positivos. E depois, nos 3 jogos na cidade do Rio de Janeiro, em 3 ocasiões, o Vasco deixou a desejar e perdeu. E a gota d'água, sem dúvida nenhuma, foi esse jogo contra a Juventude, que já faz parte do passado. Eu até vi na entrevista coletiva uma certa irritação do Fernando Diniz, porque os jornalistas colocavam em dúvida a capacidade do trabalho dele. Eu acho que ele tem culpa concorrente, principalmente quando ele toma decisões em substituições, em escalações, mas eu acho que o jogador é quem é o principal culpado, né? Que é ele que vai a campo, é ele que toma as decisões de cruzar, chutar, ou de servir um companheiro. Isso faz toda a diferença no resultado final da partida. Então, eu acho que, de alguma maneira, o Fernando Diniz tem razão de ter ficado chateado, porque isso é inegável, que ele é um cara que trabalha muito, que se dedica muito. Dizem que, no dia a dia, ele é o maior incentivador dos atletas, né? como vida, né? como decisões na sua vida pessoal. E dentro do campo, no dia a dia, dizem que ele trabalha muito, e ele está sempre querendo que o jogador melhore. É nítido isso quando ele está à beira do campo ali,
e que algumas vezes ele até se excede na cobrança ao jogador. Como eu fui jogador, eu entendo que o técnico só cobra daquele atleta que pode dar o retorno que o técnico espera. Quando é um cara limitado, e não acho que nesse time do Vasco tenha atletas ou tenham atletas limitados, acho que todos têm bastante capacidade técnica, para executar tudo aquilo que foi treinado. Mas, enfim, tá bom, tá bom. Eu acho assim, ninguém esperava que o Vasco fosse ser campeão, que o Vasco fosse chegar lá nas primeiras colocações. O Vasco, de fato, nos faz sonhar. A torcida faz festas maravilhosas em São Januário e, por isso, merecem assim algum tipo de recompensa. E a recompensa do torcedor é ver o seu time ganhar. Tomara que essa fase ruim ela tenha passado e que o Vasco retome aí o caminho das vitórias já nessa próxima partida que será realizada contra a equipe do Grêmio, lá em Porto Alegre. O Grêmio que teve uma eleição agora. Provavelmente os comandados do Mano Menezes vão querer mostrar serviço aí para o novo presidente. Um dos caras mais presentes aqui nas nossas lives. Acho que o Vasco entrou soberbo contra o Juventude. O Cuesta tirou o pé no cruzamento, achando que o ataque era fraco. O Juve deu a vida, pois está na zona. Bom, os times que estão acostumados a jogar para não cair, eles jogam a vida em todos os jogos, se doam, se dedicam, mas na grande maioria, principalmente fora de casa, eles acabam sendo presa fácil. O Juventude joga sempre 19 partidas lá no Alfredo Jaconi, no estádio dele lá em Caxias do Sul, um lugar que é muito agradável, pessoas maravilhosas e apaixonadas pela Juventude, mas um lugar que difícil acesso, você tem que descer em Porto Alegre, pegar um ônibus para subir a Serra Gaúcha, faz sempre muito frio lá na cidade, e é disso que o Juventude se alimenta. Em meio às críticas e à turbulência, ouvir um ídolo como Edmundo reconhecer o esforço e o tamanho do clube é algo que reacende a esperança, porque no fim das contas, o Vasco sempre volta. Pode demorar, pode tropeçar, mas o Cruz Maltino nunca fica de joelhos por muito tempo. E é nessa hora que o torcedor mostra quem é de verdade. Quando o time mais precisa, é o amor pelo manto que fala mais alto. Edmundo entendeu isso, sentiu isso e deixou claro: o Vasco continua sendo motivo de orgulho. E aí, vascaíno, o que você achou dessas palavras do Edmundo? Deixa nos comentários se você também acredita que o Vasco vai dar a volta por cima. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!